Você já se perguntou por que o narcisista parece sempre sair ileso de suas manipulações? Ele joga com sua mente, distorce a realidade e faz você duvidar até da própria sanidade. Mas aqui está o que ele não quer que você saiba. Toda a estratégia que ele usa contra você é, na verdade, uma armadilha que ele mesmo está prestes a cair. Afinal, o que acontece quando você decide parar de reagir? E se em vez de confrontá-lo, você usasse a própria manipulação dele contra ele? Sim, existe uma maneira poderosa de inverter o jogo sem gritar, sem discutir, sem implorar. Hoje eu vou te revelar a armadilha definitiva que todo narcisista cai. Vou te mostrar como transformar a tática dele em um efeito reverso, um impacto psicológico que ele jamais vai prever. E não estamos falando de vingança, mas sim de proteção emocional e recuperação do seu poder. Neste vídeo, você vai descobrir como identificar a armadilha psicológica que o narcisista usa repetidamente, porque ele sempre cai na própria manipulação e como você pode usar isso a seu favor. Vamos explorar a estratégia silenciosa da indiferença, capaz de desarmá-lo por completo, e o efeito reverso, uma técnica que faz o narcisista sentir na pele o que ele te fez passar. Se você está cansado de cair nas manipulações, de ser o alvo constante dos jogos mentais e de se sentir impotente, fique comigo até o final, porque hoje você vai aprender a usar a própria arma do narcisista contra ele e finalmente sair do ciclo vicioso da manipulação. Pronto para virar o jogo? Então vamos começar. Todo narcisista é um mestre na criação de armadilhas psicológicas. Ele constrói um labirinto emocional tão complexo que a vítima muitas vezes nem percebe que está sendo manipulada até estar completamente envolvida. Mas há um detalhe que o narcisista ignora. Toda armadilha que ele cria é, na verdade, uma armadilha dupla. Uma que ele próprio está prestes a cair. Vamos entender como isso funciona. A armadilha psicológica mais comum que o narcisista utiliza é o ciclo de idealização, desvalorização e descarte. Primeiro, ele te coloca em um pedestal. Durante a fase de idealização, ele te faz sentir especial, único, o centro do universo. Ele estuda você cuidadosamente, descobre suas vulnerabilidades e usa elogios exagerados para conquistar sua confiança. Você começa a acreditar que encontrou alguém que realmente te valoriza, alguém que finalmente te enxerga. Mas assim que ele sente que você já está emocionalmente envolvido, ele inicia a fase da desvalorização. Pequenas críticas começam a surgir, disfarçadas de sinceridade ou preocupação. Ele aponta defeitos que antes não existiam, faz comparações sutis e começa a reescrever a história do relacionamento. A pessoa que antes te elogiava, agora te menospreza. A insegurança começa a se instalar e você se pega questionando o que fez de errado para perder aquele amor aparentemente perfeito. Então vem a fase do descarte. De repente, ele se afasta, age como se você não tivesse mais valor e pode até desaparecer sem explicação. Esse ciclo deixa a vítima emocionalmente exausta, desesperada por respostas e disposta a fazer qualquer coisa para recuperar a validação que antes era constante. E é exatamente nesse ponto que a armadilha se torna uma oportunidade para você virar o jogo. O que o narcisista não espera é que, ao observar o ciclo com clareza, você comece a enxergar o padrão. Em vez de reagir, você adota uma postura estratégica, a indiferença consciente. Mas atenção, essa indiferença não é passividade. Ela é um ato de controle emocional. Em vez de implorar por respostas ou confrontá-lo, você se cala. Em vez de tentar provar seu valor, você se retira emocionalmente do jogo. Por que isso funciona? Porque o narcisista depende da sua reação para manter o controle. Ele precisa que você fique confuso, que reaja emocionalmente, que busque validação. Quando você para de alimentar essa dinâmica, ele perde o poder sobre você. E é aí que ele começa a cair na própria armadilha. Ele não consegue entender por que suas táticas não funcionam mais. Ele pode até intensificar as provocações, tentando forçar uma reação. Mas é nesse momento que você se mantém firme. Outra técnica poderosa é o uso estratégico do silêncio. Narcisistas detestam o silêncio
pois ele os força a confrontarem a própria insignificância emocional. Eles não sabem lidar com a ausência de validação, e quando você opta por não reagir, eles começam a se sentir descontrolados. É como retirar o combustível do fogo. Sem a sua reação, ele não tem mais como continuar manipulando. Mas atenção, essa estratégia não é sobre ignorar o narcisista de forma passivo-agressiva. Ela envolve um controle emocional consciente. Você não está tentando machucá-lo ou manipulá-lo de volta. Está, na verdade, se protegendo. A verdadeira armadilha é manter sua paz interior intacta, enquanto ele se afunda nas próprias contradições. A chave é a consistência. Se você oscilar entre o silêncio estratégico e a busca por validação, ele perceberá a sua insegurança e tentará retomar o controle. Por isso é fundamental manter-se firme, sem reação, sem explicações, sem justificativas. Quanto mais você demonstra que a manipulação não tem mais efeito sobre você, mais ele se desespera. Concluindo, a maior armadilha que o narcisista cria é o ciclo de idealização, desvalorização e descarte. Mas, quando você aprende a identificar o padrão, a observar sem reagir e a praticar o silêncio estratégico, essa armadilha se transforma em um labirinto no qual ele próprio acaba preso. E é assim que você começa a virar o jogo, sem gritar, sem confrontar, sem implorar, apenas observando e se afastando emocionalmente enquanto ele se afunda nas próprias manipulações. Todo narcisista se considera um mestre da manipulação. Ele acredita estar sempre um passo à frente, capaz de controlar suas vítimas sem que elas percebam. Mas o que muitos não sabem é que por trás dessa fachada de autoconfiança existe um ponto fraco devastador, um ponto cego emocional que o leva a cair na própria armadilha. E entender isso é fundamental para virar o jogo. Para começar, é importante compreender que o narcisista não tem um senso verdadeiro de identidade. Ele constrói uma máscara, um falso eu, que precisa ser constantemente alimentado por validação externa. Esse falso eu é arrogante, insensível e cruel, mas também é extremamente frágil. Basta uma pequena rachadura para que o narcisista entre em colapso emocional. E essa rachadura surge sempre que ele sente que está perdendo o controle sobre a sua fonte de suprimento, você. O ponto fraco do narcisista é, na verdade, a necessidade obsessiva de controle. Ele precisa se sentir poderoso, superior e indispensável. Por isso, ele cria armadilhas emocionais que forçam suas vítimas a reagirem. Ele provoca, mente, distorce a realidade e projeta seus próprios defeitos em você, esperando que você exploda, se justifique ou tente provar seu valor. Quando você cai nesse jogo, ele se sente no controle, porque você está dando a ele exatamente o que ele quer, sua atenção emocional. Mas e se você não reagir? E se, em vez de ceder à provocação, você adotar uma postura estratégica? É aqui que o narcisista começa a cair na própria armadilha. Quando ele não recebe a validação que espera, seja em forma de raiva, desespero ou busca por respostas, ele começa a entrar em pânico. Ele perde o controle sobre a narrativa, e sem o alvo claro para manipular, ele fica desorientado. Outro ponto fraco fundamental é a incapacidade do narcisista de lidar com a rejeição. Rejeição, para ele, não é apenas um incômodo, é uma ameaça direta ao seu falso eu. Quando você se recusa a jogar o jogo, quando deixa de buscar a aprovação dele ou quando corta contato de forma assertiva, ele experimenta algo que odeia profundamente, a sensação de impotência. E é justamente essa sensação que ele tenta evitar a todo custo, tentando atrair você de volta ao ciclo. Por exemplo, imagine que ele te provoca com uma crítica sutil, insinuando que você é egoísta ou insensível. Ele espera que você se defenda, que justifique suas ações ou que se desculpe. Mas em vez disso, você apenas sorri, olha para ele calmamente e não diz nada. Esse silêncio estratégico é um golpe devastador, porque ele não sabe como reagir. Ele esperava um confronto, um drama, algo que ele pudesse usar contra você, mas recebeu o vazio.
E o vazio é o maior inimigo do narcisista. Ele não sabe lidar com a ausência de controle, com o silêncio, com a falta de reação emocional. É como se você estivesse colocando o espelho diante dele, forçando-o a encarar o próprio vazio interior. E sem você para projetar suas inseguranças, ele começa a entrar em colapso. Outro ponto fraco crucial é a própria arrogância. Narcisistas se consideram superiores, invencíveis e intocáveis. Eles acreditam que ninguém consegue enxergar através de suas táticas. Mas, quando você começa a observar seus padrões de manipulação em vez de reagir emocionalmente, ele se torna previsível. Ele repete os mesmos jogos, as mesmas provocações e as mesmas tentativas de controle. E quanto mais previsível ele se torna, mais fácil fica para você antecipar seus movimentos e sair do jogo. Essa previsibilidade também é um terreno fértil para o chamado efeito espelho. Uma técnica poderosa que consiste em devolver ao narcisista a própria manipulação sem dizer uma única palavra. Por exemplo, se ele tenta te desvalorizar, insinuando que você é instável, em vez de se defender ou contra-atacar, você apenas concorda de forma neutra. Você acha que sou instável? Talvez você tenha razão. Essa resposta desarma o narcisista, porque ele não esperava que você assumisse a narrativa sem reagir emocionalmente. Agora, ele está diante de um espelho, forçado a confrontar a própria insegurança sem ter como projetá-la em você. Concluindo, o ponto fraco do narcisista é sua própria necessidade insaciável de controle, validação e superioridade. Ele está tão focado em manipular o outro que não percebe que está construindo um castelo de areia, frágil, instável e prestes a desmoronar. Quando você para de reagir, de buscar validação e começa a usar o silêncio estratégico, ele perde o controle, se desestabiliza e cai na própria armadilha. Afinal, quem precisa desesperadamente do controle é quem, na verdade, já está perdendo. A indiferença é uma arma poderosa quando você está lidando com um narcisista. Mas não se trata apenas de ignorar ou fingir que não se importa. Estamos falando de uma indiferença estratégica, o estado de controle emocional consciente, onde você escolhe não reagir, não se justificar e não se envolver nas provocações. E essa atitude para o narcisista é como um veneno silencioso. O narcisista depende da sua reação emocional para se sentir no controle. Ele provoca, mente, distorce a realidade e observa atentamente cada expressão sua, buscando sinais de vulnerabilidade. Quando você reage, seja discutindo, chorando ou tentando provar seu ponto de vista, ele se sente no comando. É como se ali tivesse apertado um botão e acionado a sua dor. Mas quando você opta pela indiferença estratégica, ele perde esse controle profundamente. Por que a indiferença é tão eficaz? Porque ela quebra o ciclo da manipulação. Lembre-se, o narcisista quer te ver reagir. Ele se alimenta da sua dor, da sua frustração e da sua tentativa desesperada de ser compreendido. Quando você não dá a ele essa reação, ele não tem mais combustível. Ele perde o controle sobre a narrativa. E é aí que o jogo começa a virar. Mas como praticar a indiferença estratégica sem cair na armadilha da passividade? A chave é estar presente sem se envolver emocionalmente. Imagine que o narcisista está falando com você. Ele pode estar te provocando, criticando ou tentando te desestabilizar. Em vez de se justificar ou contra-atacar, você mantém uma expressão neutra, sem emoção. Você ouve, mas não absorve. Ele pode te acusar de ser egoísta, ingrato ou insensível. Em vez de responder, você apenas concorda de forma vaga. Entendo o que você está dizendo, ou você tem direito à sua opinião. Essas respostas neutras confundem o narcisista. Ele está esperando um confronto, uma explosão emocional, um pedido de desculpas ou uma defesa apaixonada. Mas tudo que ele recebe é o vazio. Esse vazio é como um espelho. Ele o força a encarar o próprio comportamento, sem a sua reação para desviar a atenção. E o narcisista não sabe lidar com isso. Ele se sente impotente, desarmado, sem saber o que fazer a seguir.
Outro aspecto fundamental da indiferença estratégica é o uso do silêncio consciente. Narcisistas detestam o silêncio. Eles precisam do caos, do drama, do conflito, qualquer coisa que os faça sentir no controle. Mas o silêncio é um território desconhecido. Quando você opta por não responder a uma provocação, ou não enviar aquela mensagem, ou não atender aquela ligação, você está tirando o controle das mãos dele. Ele começa a se perguntar: o que está acontecendo? Por que ele não reagiu? Será que perdi o controle? Esse silêncio pode ser devastador. Ele força o narcisista a confrontar a própria insignificância emocional. Sem a sua reação, ele não tem onde projetar suas frustrações. Ele fica sozinho com suas próprias emoções, um estado que ele evita a todo custo. E é nesse momento de silêncio estratégico que você ganha força. Entretanto, é importante ressaltar que a indiferença estratégica não é um jogo de poder. Não é sobre machucar o narcisista ou tentar manipulá-lo de volta. Ela é uma técnica de proteção emocional. Ao praticá-la, você está escolhendo preservar sua paz interior em vez de entrar no ciclo interminável de provocações e justificativas. Você está decidindo não reagir para não dar mais combustível ao narcisista. Além disso, a indiferença estratégica também envolve gestão emocional. Não adianta tentar parecer indiferente por fora, enquanto por dentro você está explodindo de raiva ou ansiedade. A verdadeira indiferença estratégica exige autocontrole, o estado mental em que você realmente consegue se desapegar emocionalmente das palavras e ações do narcisista. Isso não significa que você não sinta dor ou frustração, mas que você escolhe não expressá-las a ele. Afinal, qualquer demonstração emocional será vista por ele como um sinal de fraqueza, um ponto de entrada para novas manipulações. Um exemplo clássico de indiferença estratégica é o chamado efeito cinza. Essa técnica consiste em tornar-se emocionalmente cinza, ou seja, sem cor, sem reação, sem expressão. Imagine que você é uma parede cinza. Ele fala, provoca, acusa, mas tudo o que ele recebe de volta é o vazio. Você não argumenta, não se justifica, não tenta explicar. Você apenas observa, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Esse comportamento desarma o narcisista porque ele perde a referência. Ele não consegue mais prever suas reações. Ele começa a se questionar se ainda tem controle sobre você, e a dúvida o consome. Conclusão: a indiferença estratégica é uma técnica poderosa para desarmar o narcisista, mas ela exige prática, autocontrole e clareza emocional. Quando você opta por não reagir, por não se justificar e por não se envolver nas provocações, você retira o combustível que ele usa para manter o controle. Sem a sua reação, ele se vê forçado a confrontar o próprio vazio emocional. E nesse momento, a armadilha que ele criou se volta contra ele. A chave é lembrar que o poder não está em quem controla, mas em quem não reage. O narcisista está acostumado a estar no controle. Ele usa manipulações sutis para confundir, desestabilizar e dominar suas vítimas. Mas e se você pudesse virar o jogo e fazê-lo experimentar a própria manipulação? Não como uma forma de vingança, mas como uma estratégia para recuperar seu poder emocional e se libertar do ciclo tóxico. Esse é o efeito reverso, uma técnica que, quando aplicada corretamente, pode desarmar o narcisista sem que você precise levantar um dedo. Primeiro, é essencial entender que o efeito reverso não envolve confrontos diretos. O narcisista se alimenta de drama, conflito e caos. Se você tentar desmascará-lo, confrontá-lo ou expor suas manipulações, ele vai contra-atacar com mais força, distorcendo os fatos e virando o jogo contra você. Por isso, o efeito reverso é sutil, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. A base dessa técnica é usar o comportamento do narcisista contra ele mesmo. Imagine que ele está tentando te provocar, insinuando que você é instável, ingrato ou egoísta. Em vez de reagir ou se justificar, você concorda calmamente. Talvez você tenha razão.
Essa resposta é devastadora para o narcisista, pois ele espera um conflito, uma defesa emocional, um argumento. Mas, quando você concorda de forma neutra, ele fica desarmado. Ele perde o controle da narrativa, pois agora ele não tem mais combustível emocional para manipular. Outra técnica eficaz do efeito reverso é o efeito espelho. Narcisistas não suportam ver seu próprio comportamento refletido de volta para eles. Por exemplo, se ele tenta te manipular usando o silêncio punitivo, ignorando suas mensagens ou te tratando com indiferença, você faz o mesmo. Mas atenção! Você não faz isso para provocá-lo ou para dar o troco. Você faz isso para se proteger e restabelecer seus limites. Digamos que o narcisista some por alguns dias e depois reaparece como se nada tivesse acontecido, esperando que você o receba de braços abertos ou implore por atenção. Fim da tiga. Em vez de cair no jogo, você mantém a mesma postura fria e indiferente. Responde de forma curta, sem emoção. Oi, tudo bem? Nada mais. Ele espera uma reação, um pedido de explicação, uma discussão. Mas o que ele recebe é o vazio. E esse vazio o força a confrontar o próprio comportamento. Outra forma de aplicar o efeito reverso é através da validade superficial. Narcisistas adoram se sentir superiores. Eles fazem críticas, jogam indiretas e tentam te desestabilizar para se sentir no controle. A técnica aqui é concordar de forma desinteressada. Ele diz: você é tão ingrato, eu faço tudo por você e você não valoriza nada. Em vez de se defender ou tentar provar que ele está errado, você responde: entendo o que você está dizendo. E só. Sem explicações, sem justificativas. Esse tipo de resposta confunde o narcisista porque ele esperava uma explosão emocional. Mas quando ele recebe apenas um espelho vazio, ele perde o controle da situação. O efeito reverso também pode ser aplicado quando o narcisista tenta te culpar por algo que ele mesmo fez. Essa é uma tática clássica chamada projeção. Ele atribui a você as atitudes e intenções que, na verdade, são dele. Por exemplo, ele te acusa de ser manipulador, controlador ou egoísta. Em vez de entrar no jogo, você simplesmente devolve a acusação de forma neutra. Interessante você pensar isso. Ou se ele insiste, você diz: isso parece muito com o que você costuma fazer. Esse técnico faz com que o narcisista se sinta exposto, pois ele não está acostumado a ver seu próprio comportamento refletido de volta para ele. Mas é importante lembrar, o objetivo do efeito reverso não é machucar um narcisista ou criar um conflito. Ele serve para desarmá-lo emocionalmente, mantendo você em controle das suas reações. Quando você aplica essas técnicas de forma estratégica, o narcisista começa a sentir o impacto do próprio comportamento. Ele se vê diante de um espelho emocional e, sem a sua reação, ele se sente desorientado, perdido, fora do controle. A chave aqui é a consistência emocional. Se você aplica o efeito reverso de forma inconsistente, ora reage, ora não, ele vai perceber e intensificar o jogo. Mas, se você mantém a postura firme, sem oscilar entre a indiferença estratégica e a reação emocional, ele começa a perder o controle. Aos poucos, ele passa a perceber que as manipulações não funcionam mais. E sem a sua reação, ele se vê obrigado a encarar o próprio vazio emocional, algo que ele teme profundamente. Um exemplo clássico do efeito reverso é quando o narcisista tenta te fazer sentir culpado por algo que ele fez. Ele pode dizer: eu só agi assim porque você me forçou a fazer isso. Em vez de se defender ou discutir, você apenas concorda de forma vaga. Entendo que você pensa assim. Essa resposta é um golpe emocional e esperava que você se justificasse, que implorasse por validação, que caísse no ciclo de manipulação. Mas, quando você não dá a ele essa satisfação, ele perde o controle da situação. Concluindo, o efeito reverso é uma técnica poderosa para fazer o narcisista experimentar a própria manipulação. Mas, para aplicá-lo de forma eficaz, é preciso controle emocional, consistência e, principalmente, clareza sobre suas intenções. Você nem está tentando manipulá-lo ou se vingar. Está apenas se protegendo,
se desvencilhando das armadilhas emocionais e mostrando que não vai mais reagir da maneira esperada. Porque no final das contas, o verdadeiro poder está em quem não reage, em quem observa, mantém a calma e deixa o manipulador cair na própria armadilha. Chegamos ao final deste vídeo. Mas antes de encerrarmos, vamos recapitular os principais pontos que você aprendeu hoje. Primeiro, exploramos como o narcisista constrói armadilhas psicológicas através do ciclo de idealização, desvalorização e descarte, um padrão previsível que você pode usar contra ele adotando a indiferença estratégica. Depois, falamos sobre o ponto fraco do narcisista, a necessidade obsessiva de controle e validação. Quando você para de reagir, ele perde o poder sobre você e começa a cair na própria armadilha. Em seguida, vimos como a indiferença estratégica se torna uma arma poderosa para desarmar o narcisista. Não se trata de ignorá-lo por vingança, mas de proteger sua paz emocional. O silêncio consciente, a postura neutra e a falta de reações são estratégias que tiram o controle das mãos dele e o forçam a confrontar seu próprio vazio emocional. E por fim, exploramos o efeito reverso, a técnica que faz o narcisista experimentar a própria manipulação. Ao devolver suas provocações sem emoção, você o desarma e impede que ele use suas táticas contra você. Agora quero saber de você. Qual dessas estratégias mais ressoou com a sua experiência? Você já tentou praticar a indiferença estratégica? Ou talvez aplicar o efeito reverso? Compartilhe nos comentários, seu relato pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos vídeos com mais estratégias para lidar com narcisistas e recuperar seu poder emocional. E se você conhece alguém que está preso nesse ciclo tóxico, compartilhe este vídeo. Pode ser o empurrão que essa pessoa precisa para começar a sair da armadilha. Lembre-se, o verdadeiro poder não está em quem controla, mas em quem não reage. Agora é hora de assumir o controle da sua vida e virar o jogo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!